Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou o Rafael Zlatinski, o host, e estou aqui com a Lohane Cardoso, nossa querida co-host. Como que está, Lohane? Tudo certo, Rafa? Olá, ferrenhos. E estamos aqui também com Raduan Melo, sócio fundador da PWR Consultoria, diretor do Mises e também sócio da LVM. Como que está, Raduan? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Eu que agradeço ter aceitado. E, Raduan, até na verdade para uma pergunta assim um pouco mais introdutória, eu gostaria de saber como que foi sua trajetória dentro do liberalismo, Como que foi ao longo, assim? Chega assim, como eu gosto de falar, eu sou do tempo da Kombi, tempo do Orkut, Então eu comecei, vamos dizer assim, nessa parte, essa coisa chamada movimento liberal, essa coisa meio amorfa que a gente chama assim. E que, em 2004 o Hélio tinha um Orkut, que não é da época de vocês, isso, questão de comunidades no Orkut, aí Não, era liberalismo. Pior que é da minha época. é da minha época, viu? A gente chama que era liberalismo verdadeiro. E lá tinha o quê? As pessoas, eu acho, lá a gente discutiu o liberalismo verdadeiro, que era daquela época ainda de FHC era neoliberal, 2004, Então, Lula surfando idades aí de artista, Então, assim, era um negócio bem diferente. Então, foi ali que começou, tive o primeiro contato com o Hélio, o primeiro contato com essa parte liberal, Não tinha livro disso, Não tinha livro traduzido, não tinha livro à venda, isso não existia no Brasil. O primeiro livro que eu li até foi O Caminho da Servidão, era um scanner de um Xerox, Era um Xerox escaneado, Então, assim, era um negócio bem, bem tosco, pensando no nível de hoje. Também tinha uma página chamada Mídia Sem Máscara, que era uma página onde o Olavo escrevia, o Mauad, tinha uns conservadores lá também escrevendo. Então, assim, foi mais ou menos essa fase aí. Eu tinha meus 14, 15 anos, foi quando comecei o primeiro contato aí com o liberalismo, Vamos dizer assim. Foi lá que tudo começou. Eu tive o primeiro contato com a Kombi liberal, Quando falava que a gente cabia numa Kombi, era verdade, Uma Kombi um pouco grande, mas era uma Kombi, Foi ali que começou o contato com o pessoal todo. Uhum. E, o que te levou, por exemplo, a fundar a PWR Gestão? Salto de 10 anos. A PWR foi fundada em 2013, Então, 10 anos depois desse começo do movimento liberal é que eu fundei a PWR junto com outros 2 sócios. Já tive experiência profissional, assim, tinha 23 anos, mas tinha trabalhado já em uma consultoria local em Fortaleza, tinha gerenciado uma área comercial. Eu comecei muito cedo, com 18 anos já trabalhei. Tinha um emprego em si mesmo no mercado privado, que começou a ter um vínculo com a parte liberal, porque eu comecei a entrar na parte mais executiva, vamos dizer assim, empresarial, porque eu via a vantagem, a preponderância, do que é o mercado e tudo, e eu achava um absurdo eu defender o mercado e não conhecer do mercado, não ter nenhuma experiência, nem estudar essa área. Eu fiz economia, estava cursando economia, na verdade, nessa época, por esse motivo. E a PWR vem com esse intuito, Ela vem com a ideia da gente ser um braço, um braço forte de apoio realmente de empresariado brasileiro, Então, assim, a gente tem muito assim, de teoria liberal dentro da PWR, da cultura da empresa, de como a gente pensa negócio, de como a gente instrumentaliza realmente as operações que a gente participa, como a gente se associa à empresa, no caso da LVM, como tu bem citaste. Então, assim, a PWR é, na verdade, um fruto dessa ideia do movimento liberal da gente, De pensar realmente como colocar isso em prática, Então, assim, embora o campo seja extraordinário, fantástico, e respeito muito quem tem aptidão para trabalhar, desenvolver esse campo, não era nosso vertente. Então, assim, embora eu goste muito da teoria, fiz da LVM, tudo, minha área é a prática mesmo, O mercado real, vamos dizer assim, O capitalismo do dia a dia, O capitalismo de verdade, Não é essa coisa mais teórica, Então a PWR vem para isso, Instrumentalizar isso, Então começou com uma consultoria, digamos, de 3 pessoas, 3 fundadores, mas eu aqui executava, eles ainda, os 2 sócios, o Paulo e o Wilson, ainda estavam fora da operação. E assim começou, Eu, o notebook e um Fox, que era o meu carro da época. Foi assim que de forma mais simples possível, Eu gosto de falar isso. Não tem nada de uma visão de futuro, não, coisa bem como qualquer um pode fazer, nada extraordinário, nada diferente, não. Então, hoje vocês conseguem aplicar esses ideais liberais e tal, colocar na prática através da empresa. Vocês atuam em empresas que talvez não tivessem esse viés ou vocês atuam só
em empresas que já sejam direcionadas, que tenham sócios já mais liberais? Ou você já chegou a entrar numa empresa assim com uma pessoa que tem uma visão, uma cultura totalmente diferente e conseguir aplicar esses, não digo mandamentos, mas essas técnicas do liberalismo dentro dessas empresas e mostrou resultado para essa pessoa? E eu só atendo empresários que têm uma ideia liberal, que seria um pouco de errado da minha parte, mas pela nossa, vamos dizer assim, né, divulgação, próprio posicionamento no Instagram e posicionamento aberto, dá uma restringida boa, né? Assim, difícil algum empresário não, pelo menos minimamente alinhado, ser nosso cliente. Não vou dizer que não tem, mas até os que tiveram, a maior parte tem uma relação até um pouco mais estressante que o normal, assim. Então, teoricamente, talvez a maioria que entrou não durou muito como nosso cliente. O que eu digo é muito o seguinte, né? O liberalismo ele traz uma junção muito perfeita, né? De o ideal moral e o ideal prático, né? Assim, o liberalismo ele não é apenas ético, né? Ele funciona, né? Então, assim, isso é um arcabouço gigante de argumentação nosso no dia a dia empresarial, né? De forma geral, em prática, né? Então, assim, eles querem ver o que funciona, né? Óbvio, cada vez mais a questão ideológica pode estar aparecendo no Brasil, mas o que funciona, o que roda é o que funciona, né? Então, assim, o que é que funciona? E quando funciona, a gente acaba mergulhando aí em valores muito liberais, né? A gente vai falar de meritocracia, a gente vai falar de individualidade, a gente vai falar de realmente uma apuração de resultado, eficiência, né? Busca por produtividade. Então, assim, a gente começa a beber dessa fonte, né? Então, assim, bem ou mal, até eu falo muito dessa questão. É difícil, eu não sei como é que uma empresa cresce, se estrutura de forma honesta, é importante ter esse asterisco, se ela não tiver uma estrutura minimamente com a bebendo da fonte liberal em termos de valores, né? Então, natural do capitalismo, né? O natural das empresas que funcionam, né? Então, assim, eu acho que a gente traz muito isso para mostrar para os empresários que isso aí pode ser uma ideia, né? Que a gente coloca a nossa missão, defender a liberdade, defender o empreendedorismo. Isso não é apenas uma questão de uma ideologia bonita, uma capa legal. Não, isso é o que funciona, né? Isso é o dia a dia, né? Isso é a prática empresarial na melhor visão possível que a gente pode imaginar, né? Quando eu começo a empreender, quando eu penso em o que é que eu vou fazer de novo negócio, isso existe muito um novo empresário, até o empresário da empresa maior que quer desenvolver a empresa, precisa crescer, precisa trazer pessoas. Então, assim, questão de adaptar tanto, né? Talvez é uma questão muito mais de mostrar de onde isso vem, trazer essa responsabilidade. Eu acho que tem muito mais uma afeição com essa visão, a visão de mostrar que o que a gente está fazendo tem um viés liberal forte, né? Mostrar que na prática funciona, né? Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio. Uma coisa que você trouxe ali, que hoje no Brasil, o pessoal as empresas têm trazido muito essa faceta ideológica. Qual que é a tua opinião sobre essa cultura, chamada cultura woke, que eles falam tanto? Pois é, é uma coisa interessante, né? Assim, né? A PWA foi fundada em Fortaleza, né? Somos do Ceará, né? Os 3 fundadores são cearenses, né? A gente começou lá em 2013, 2018, aí, final de 2018, a gente veio para São Paulo, né? Inclusive, estou agora em São Paulo. A gente abriu aqui a unidade em São Paulo também, né? E a gente vê que, assim, cada vez mais, né, os mercados mais desenvolvidos, então, quando a gente vem para São Paulo, a gente tem os clientes nos Estados Unidos, então, quando a gente vai ver clientes nos Estados Unidos, tem cliente na França, vai para cliente na França, a gente vê que isso é mais forte, né? Essa coisa do woke tá mais forte onde tem mercados mais desenvolvidos, né? Assim, aí minha visão crítica nessa questão, né? Parece que quando a gente resolve o problema do dinheiro, né? O problema básico da humanidade, parece que a gente começa a querer criar problemas onde não tem, né? Começa a querer realmente criar problemas que, sendo sincero, são longe de ser os problemas principais de serem resolvidos em uma sociedade, né? E acho que a gente acaba no Brasil exportando esses problemas, né? Assim, não estou dizendo que o problema, vamos lá, pegar aqui um problema de entrada de pessoas transgêneros no mercado de trabalho. Não estou dizendo que isso não é um problema, sem dúvida isso é um problema, né? Mas existe diferença entre definir isso como um problema e o que vai ser feito para resolver esse problema, né? E embora esse problema, eu acho que o problema muito maior em termos de Brasil é 50% das pessoas sem esgoto, né?
Então, assim, eu tô feliz onde tem 50% das pessoas que não tem um buraco para ir no banheiro, e eu tô querendo resolver a entrada das pessoas transgênero no mercado de trabalho, né? E tô querendo forçar a barra com isso. Então, assim, a gente acaba exportando o problema, né? A gente não exporta solução, né? A gente acaba importando o problema, né? A gente não importa a solução, a gente importa o problema. Ah, é um problema do Canadá, da Noruega. Talvez lá possa ser um problema. Aqui no Brasil, a gente tem problema muito mais grave, né? Tô falando de trabalham por dia ou mais, como é muito comum, e não alimentar a família, né? Isso é um problema gigante, né? Tô falando de pessoas que trabalham novamente, né? Assim, tô falando de uma mãe de família que trabalha 10 horas por dia e o filho dela passa fome, né? Isso é um problema gigante, né? Isso não tô falando de pessoas no Brasil, tô falando disso de centenas, dezenas de milhares de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Então, assim, isso é um grande problema brasileiro. E quando eu chegar nesse problema, eu vou chegar que a solução é a produtividade, né? E ela não consegue trabalhar 8 horas por dia, alimentar o filho dela, porque ela não tem produtividade, né? Porque em algum momento a produtividade dela não existe, né? Ou é consumida por algum ente, né? A gente sabe quem é. Porque essa mãe de família, quando vai para os Estados Unidos, ela trabalha as mesmas 8 ou 10 horas e ela consegue ter um carro, né? Ela consegue ter lazer, ela consegue alimentar a família com tranquilidade, alugar uma casa boa. Então, assim, esse é o grande problema que as empresas deveriam estar endereçando no Brasil, né? Como é que tem um funcionário que eu não consigo, realmente não tem como eu pagar mais para ele. E o que eu pago para ele não é o suficiente para ele se manter com um mínimo de dignidade, né? Isso não é um problema de uma classe excluída, não é um problema de uma parte da população que sofre preconceito. Isso é um problema da maioria das pessoas no Brasil. O empresário não pode pagar, vou pagar mais. Você não tem essa escolha, não tem espaço para isso. Esse vai ter funcionários que não conseguem se manter. Então, assim, olha a problemática que eu estou falando, e a gente está preocupado com a galera do RH que usa cabelo azul, tem de pessoas, se a gente vai usar ou não linguagem neutra. Então, assim, a gente está importando problemas de sociedades que já resolveram os nossos problemas, sendo resolvidos os nossos problemas, né? Não é porque eu estou resolvendo o problema do RH de porque vai ter esgoto no Nordeste não, no interior do Nordeste. Não tem esgoto no interior do Nordeste, né? Então, o que a gente pode fazer com isso, né? O que o empresário pode fazer para melhorar a condição dos funcionários dele, né? Então, assim, eu sou dono do supermercado, meu repositor não consegue ter uma vida digna, né? O que eu posso fazer com isso, né? Posso pagar mais para ele, senão meu lucro vai embora. Então, assim, esse é o grande problema, né? E a cultura woke, ela vem com essa questão fascista realmente, né? Que essa é a verdade. Que se você não pensar igual a mim, você é menos do que eu sou, né? Então, assim, isso é a maneira mais autoritária de você pensar na história, né? Eu não quero nem saber o que você pensa ou por que você pensa. Se não for exatamente o que eu penso, você é menos virtuoso do que eu, né? Você não viu a luz como eu vi, né? O mínimo que você deveria fazer era não falar, não se expressar, porque você não viu a verdade como eu vi a verdade. Eu sou o... Então, assim, isso é... Olha a trajetória, né? A gente endereça um problema de forma errada, a gente coloca o grau de prioridade nesse problema de forma totalmente exagerada, pensando em termos potenciais brasileiros, e mais do que isso, né? A gente não espaço para que alguém possa ver outra coisa, né? Então, assim, isso é uma realidade, né? As empresas brasileiras hoje, talvez com muita tranquilidade, principalmente as médias e grandes, ou que têm recursos de fundo, elas estão refém desse sistema, né? Então, assim, elas não conseguem sair disso. Para eu ter questão de recursos de fundo, eu tenho que ter uma representatividade XYZ na minha empresa, né? Eu tenho que ter uma mulher negra no meu conselho. Eu tenho que ter um percentual de pessoas LGBTQI dentro da diretoria. Porque senão o fundo ABCD não vai colocar o dinheiro lá e tal. Então, assim, olha a distância que a gente está, né? Olha o grau de deturpação que a gente está fazendo, né? Agora, quem faz isso são pessoas daqui, né? Da Faria Lima, do Leblon, que moram aqui no Itaim, né? Então, assim, um nível que eu tenho, né? Assim, realmente é como se é o white people problem, realmente, né? O problema da pessoa. E o que eu tô... É o Brasil, né, pô? Olha o Brasilzão nosso, né? O Brasil é uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, pega uma condução de 1 hora para ir, 1 hora e meia para voltar, e ela tá preocupada em como vai alimentar os filhos, né? Isso não é uma classe, isso não é um percentual, isso não é um grupo que está sendo, isso é o Brasil, né? Então, assim, quando a gente não endereçar esse problema do capitalismo brasileiro, a gente está maquiando aqui o problema, né? Querendo trazer coisas fáceis de resolver, porque a coisa mais fácil do mundo de resolver é isso. Contrata a pessoa com representatividade e coloca dentro da empresa, né? Isso é fácil. Assim, não foi tão esdrúxula a defesa da virtude, mas nunca foi tão fácil parecer virtuoso. Essa que é a verdade, né? Você faz uma campanha coloca um arco-íris na logomarca, coloca isso aí em junho, contrata um negro, um gordo, um nordestino, coloca dentro do conselho, paga ali o que eles quiserem e pronto.
automaticamente ser abraçado como virtuoso. Não tem nada de virtude nisso, né? O caminho da virtude é um caminho que tem que passar por um sofrimento, por uma melhoria. Não tem nada de melhoria nisso, né? Então, assim, embora a virtude nunca foi tão desprezada e nunca foi tão fácil parecer virtuoso, né? Então, tudo isso é dessa cultura woke aí que a gente tá. O que eu brinco até com o psicólogo, né? Eu falo, né, que o ser humano, se fosse fácil, não existiria minha profissão, né? Porque é uma questão que a gente constantemente vê que as pessoas, elas estão em homeostase, estão bem ali, alguma questão, né, que nem né, tava falando do país de primeiro mundo. Só que daí surge algum problema, que daí não, esse problema agora é o problema que na verdade vai matar a pessoa. E, né, eu até brinco que é uma questão até mais psicopatológica da pessoa achar que isso daí realmente tá ameaçando a vida dela, né? Mas a questão em si, na verdade, até Raduan, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, desde quando você sente que na verdade a gente começou a importar esse problema, né, dessa cultura woke aqui no Brasil? Assim, é difícil eu acho falar desde quando, né? Eu acho que assim, a gente tem uma questão brasileira, né, de identidade, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Nós não sabemos quem nós somos, né? Então, assim, destruiu o nosso passado, a gente destruiu as nossas referências, a gente destruiu tudo que aconteceu no Brasil, né? Então, assim, você parar para perguntar para uma pessoa quem descobriu o Brasil, metade vai dizer que não sabe, a outra metade vai dizer que sabe, e a outra metade vai dizer que era um explorador português safado, que Pedro Álvares Cabral queria explorar os índios em XYZ. Então, assim, metade não sabe, metade sabe errado, né? Então, tá, por que a Igreja Católica veio para cá, por que ia aumentar a quantidade de fiéis e explorar o coitado dos índios? E os índios são os bichinhos. Assim, destruiu uma identidade nacional, né? É uma pergunta simples, né? Falando que nós três, quem é o herói brasileiro, né? Quais são as pessoas que a gente vai dizer, assim, do Brasil que pode dizer que são pessoas que são heróis, assim, que a história brasileira está desenhada e alicerçada por essas pessoas. A gente não consegue dizer, né? E se for dizer aqui, nós vamos dizer pessoas que são da pior espécie possível, né? Talvez nós não, mas teriam pessoas que falariam Getúlio Vargas, né? Ia ter gente falando de Getúlio Vargas, né? Ia ter gente falando assim, pessoas que atrapalharam o crescimento econômico. Então, assim, quando a gente não sabe quem nós somos, né? Qualquer coisa serve, né? Faz a gente ter um bloqueio como o mundo é a característica de saber quem nós somos, né? Então, se eu falar assim pro Rafael, cara, a gente tá aqui, eu tô aqui na Avenida Paulista, e, cara, eu sei que hora da noite, quando dá 10 horas, na Paulista tá um pouco menos movimentada, sai uma mulher daquele prédio e ela é muito bonita. E se eu e tu, dois homens, a gente for lá, a gente pode conseguir abusar dela. E a mulher é linda. Assim, o Rafael vai, antes de querer saber se realmente a Paulista está vazia ou não 10 horas, antes de querer saber se a mulher é linda ou não, antes de fazer qualquer ponto, o Rafael vai dizer, não, Rafael, porque isso é errado, né? Porque o Rafael tá falando isso, porque ele sabe quem ele é, né? Então, assim, comportamento a priori de negação de um ato antes da análise, porque aqui não vai contra quem eu sou, então, assim, ponto. E por que a gente faz isso? Tu sabe quem tu é, tu sabe o que é valor pra ti e o que não é. Quando a gente pega essa característica, né, e nós como nação perdemos isso já há algum tempo, se vir, né? Qualquer coisa pode parecer boa pra gente, né? Porque a gente não sabe quem a gente é, a gente não tem nenhuma base, né? Qual é o valor brasileiro hoje, né? Quando a gente fala, se a gente for falar um pouco aí de valores da sociedade, qual é o valor da sociedade brasileira hoje, né? Que a gente pode dizer, o valor da sociedade brasileira. O Olavo falou uma frase muito boa que eu gosto bastante, que ele fala que o brasileiro tem duas coisas só, o dinheiro e a saúde, né? Então, se tem dinheiro, aí ele se preocupa, né? Ou então você vai adoecer, aí ele bota máscara aí até pra andar sozinho dentro do carro. Então, assim, a gente não tem essa questão. Você vai perder a liberdade. Que porra de liberdade? A gente nem sabe o que é liberdade, né? Então, se chegar pro nota assim, o Lula vai ser um cara que vai acabar com as liberdades. O cara não sabe o que é porra de liberdade, nunca teve liberdade. Ou seja, falta valor no Brasil, né? E quando falta valor nas pessoas, qualquer coisa pelo menos é plausível de análise, né? Não vou dizer nem que é aceita, mas é plausível de análise, né? É como se o Rafael falasse, tá, peraí, vamos ver, Rafael, 10 horas, né? Se fosse 11, mesmo gente na Paulista, cara, a mulher muito linda, pra valer a pena isso, assim, pô, tá analisando já, né? E o brasileiro é isso, né? Parece que a gente analisa tudo, porque qualquer coisa pode ser boa pra gente, né? Então, assim, por esse processo de terceirização, né, como a gente tá hoje vivendo, qualquer coisa pode ser boa, né? Então, assim, qualquer coisa pode parecer razoável, né? Qualquer coisa cabe análise, né? Qualquer coisa pode ser olhada por um viés, isso pode ser feito. Então, assim, eu tenho um problema gigante no Brasil, não, mas agora vamos discutir o problema de lugar de fala, né? Então, assim, quem pode falar? O homem interrompe a mulher na reunião das empresas, não, pô, isso aí tem que ser combatido, vamos ter que fazer uma campanha do RH para dar lugar de fala para a mulher.
Não, a proporção de pessoas nordestinas. Falo nordestino porque eu sou nordestino, então tem um lugar de fala, né? Como dizem. A proporção de nordestinos dentro dos conselhos das empresas da Faria Lima. Assim, olha o nível que a gente chegou. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente não sabe quem a gente é, né? Eu não sei quem eu sou, qualquer coisa vale, né? É fácil manipular o Brasil, né? É fácil jogar para um lado e jogar para o outro, porque realmente tudo é pelo menos analisado no Brasil. A gente para saber se é bom ou não, porque a gente não sabe quem nós somos, né? E o brasileiro tem um talento, né? A gente tem o costume de inverter prioridades, né? Como você falou, o brasileiro hoje não tem lugar para cagar. E o pessoal tá preocupado com quantos negros, com quantos gays você vai contratar numa empresa. E só que eu tenho essa impressão, e talvez vocês me corrijam se eu estiver errada. Quem se preocupa com isso é a parte da mídia e, como você falou, as pessoas que realmente não têm esses problemas, né? Porque o afegão médio lá, ele tá querendo trabalhar, tá querendo colocar comida na mesa dele. Então eu vejo essa cultura woke, ou não sei como é que fala, como uma falsa justiça social, né? Que eles tentam colocar equidade, igualdade e tudo mais, só que eles não atingem as pessoas que realmente estão com problemas, né? Concordo 100% contigo, né? A manipulação acontece muito por isso, né? As soluções para outros que nem sabem que tem o problema deles, né? Que nem sabem que esse problema existia, né? Tem umas coisas muito boas, né? Que a gente vê, o cara se veste, você tá vendo esse vídeo, o cara se veste mexicano, aí ele sai perguntando para os brancos, né? Ah, é ofensivo para você, aí os brancos americanos, é muito, você não é mexicano, você tá fantasiado, absurdo, tira essa roupa e tal e tal. Aí ele ficando lá e perguntando, né? Isso aqui é ofensivo? Ele, não, é fantástico, pô, que demais esse casaco, vai ser um bigode, senta aqui e tal. Então, assim, isso é uma característica muito clara, né? E assim, agora isso parte até, na minha visão, tá lá, de uma questão assim, é necessário dividir para conquistar, né? É necessário isso, né? E ver que o comportamento a pauta mais progressista, né? Que é um péssimo nome para dizer, mas define, é o termo usado para definir toda a esquerda, né? A oportunidade de fazer divisão, né? Sim. Oportunidade perdida dentro da narrativa da esquerda para dividir, né? Então, assim, começou com Marx lá atrás, querem dividir por classe. Hoje, você vê que é ridículo dividir por classe, né? Não tem como eu chamar o dono da banca de jornal de empresário e o CEO da Coca-Cola de proletário. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Quem é o cara do Uber, né? O cara do Uber, ele é o quê? Ele é empresário, ele é um proletário. Então, assim, a coisa realmente fica péssima de ser sentida, mas todo o resto é possível, né? Então, lá, homem, mulher, é possível, branco, negro, pardo também, brasileiro e estrangeiro também. Então, assim, a coisa começa a ser dividida porque só se conquista dividindo, né? Não tem outra maneira de conquistar um local se não for dividindo. E nada mais fácil de dividir do que eu falar assim, não, Lohane, você é negra, você tá discriminação, vou fazer uma coisa por você, não, mas o que eu queria é outra coisa. Não, mas você não sabe, né? Então, assim, calma. O Rafael aí, ó, o branco malvadão, ele tá te explorando, né? Ah, mas o Rafael eu conheço, o Rafael é filho da amiga da minha mãe, eu vi que ele estudou que só, ele fez, pô, não, mas ele ele é culpado por isso, né? Além de tudo, o cara já é homem, branco e tal, pô. Então, assim, tu não sabe, né? Ele tem uma dívida. Aí eu chego com o Rafael e convenço o Rafael disso, né? Aí o Rafael vai, o cara estudou e tal, se capacitou, mas ele é o culpado pelo Lohane lá, não sei aonde, tá? Então, assim, a divisão social, ela é necessária para essa conquista, né? E aí vem aquela coisa, tá? O liberalismo tem tanta dificuldade por isso, né? Porque ele não cria o inimigo, né? Assim, Sim. São iguais perante a lei, você vai ter a condição de jogar, mas não estou dizendo que vai ser a melhor carta da sua mão, tem um que de sorte no mundo realmente de quem passa com cada carta, a gente tem que tentar diminuir de alguma forma, talvez, podemos pensar sobre isso, mas cuidado com as formas de tentar deixar o jogo mais igual no começo, porque historicamente deixar o jogo mais igual no começo só fez o jogo ficar mais igual, então isso é fundamental. Então assim, né, eu crio meio que uma competição, e as pessoas não gostam disso, né? Então assim, está no Brasil disso, né? A prioridade brasileira é pessimamente dirigida, né? Então isso é fato, não tem como discutir. Agora, mas tem uma coisa, só para abrir mão, né? Eu acho que o mundo todo está se abrasileirando, tá? Então, assim, pegar o Brasil, acho que é tão extraordinário que a gente conseguiu abrasileirar o mundo, né? Então, assim, o que era os Estados Unidos há 30 anos, o que ele é hoje, é muito mais brasileiro hoje do que há 30 anos. A gente fala, o Brasil tá perdido. Meu amigo, se olhar para a Europa, talvez é pior do que aqui, o grau de decadência, né? Estados Unidos, ninguém consegue estar hoje em Estados Unidos e pensar em uma nação próspera e tudo. Ele só pensa em uma coisa meio decadente, né? Então, olha o imaginário nosso popular de como está os Estados Unidos, uma coisa decadente, né? Então, assim, a gente conseguiu abrasileirar o mundo, eu não tenho dúvida disso, né?
E o modus operandi, assim, da esquerda é muito claro, né? Primeiro eles fazem essa divisão por grupos coletivistas, assim, para identitários, né? E, de outro lado, eles atacam alguns sistemas que são bases da sociedade, que eu vejo que é a família, né? E o sistema progressista hoje, ele tem muito essa ideia de tentar dividir as pessoas por negro, branco, gay e tal, e também atacar bases da família. Tentar, como você falou, quando a pessoa ela não concorda, ela pode ser negro, pode ser mulher, pode ser nordestino. Ela faz parte do pacote. Mas se ela não concorda com as ideias do pessoal da patota ali progressista, ela é um fascista. Eles passam a enxergar ela até como homem hétero, branco, fascista e neoliberal, né? Eles chamam, né, de falso negro, falso nordestino, né? Que não Exatamente. veste, né, a cultura. Mas que cultura é essa, né? A cultura de concordar com o progressismo, né? E voltando ali para a questão que Exatamente. a gente estava falando, qual que é a tua visão do consumidor vendo essas empresas se preocuparem com isso? Eu percebo assim que algumas propagandas de carro, por exemplo, eles tentaram, não lembro qual carro agora, mas eles tentaram colocar um casal homossexual lá comprando um Volkswagen. carro para poder lacrar, digamos assim. E eu não sei no círculo social de vocês, mas no qual eu convivo, é muito mal recebido pelos consumidores. Eu não vi um cara chegando na garagem querendo comprar um carro da Volkswagen para não, tipo, para não sofrer bullying, para não ser achincalhado e tudo mais. Então eu percebo que talvez o consumidor ele não compre tão bem essa ideia da cultura woke. Então, eu assim, é aquela coisa, né? Quem vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Então vem primeiro a mídia querendo vender, vem a demanda querendo comprar, e essas coisas se então, assim, existe uma linha que realmente as pessoas não compram. Agora tem quem compra, isso é fato, né? Então, assim, você pegar hoje a juventude, ela tá realmente mais perdida do que nunca, talvez, né? Então, assim, existe isso, né? Então, assim, pegar, por exemplo, pessoas que têm na sua sexualidade é gigante, né? A gente nunca teve. Então, se você pegar aí qualquer índice de tratamento médico, psicológico, aí o Rafael pode dizer muito mais do que eu, de quantidade de medicamentos vendidos, quantidade de problemas psicológicos, qualquer coisa, qualquer índice está nas máximas nos últimos anos, né? Onde eu falar que, eu não gosto disso. Não, é questão de índices que mostram que as pessoas estão provavelmente cada vez mais perdidas individualmente. E existe uma demanda para qualquer tipo dentro disso, né? Então, assim, teve o caso clássico, né, que foi o fracasso, foi a Budweiser, né? Vocês sabem, ela colocou um pessoal, acho que foi isso, um pessoal homossexual, alguma coisa do tipo, É uma mulher bebendo trans, né? uma mulher trans, exatamente, uma mulher trans bebendo uma cerveja zero dela. Assim, a rejeição foi gigante no outro dia, né? Então, assim, a ação da Budweiser sofreu com isso, e o balanço dela sofreu, a DRE dela sofreu. Então, assim, não foi uma coisa assim de, foi na internet um movimentinho ali de robôs por lá, e não. Assim, a ação da empresa caiu, o lucro da empresa caiu, a empresa perdeu a liderança que tinha nesse mercado de bebida zero, e caiu lá para baixo. Foi fato, a Heineken meio que errou nisso, né? Um dia ela pegou, colocou, né? Era a Heineken não. Um dia sem churrasco, né? Pô, o cara bebe cerveja, quantos caras que bebem cerveja são veganos, né? Pô, é comedor de churrasco, pô. Então, assim, eu acho que isso é coisa, né? As empresas não podem forçar o persona delas, né? Não posso descolar de quem é meu público-alvo, né? E concordo contigo, elas estão forçando isso, né? Elas têm forçado isso, né? A própria Globo, né? Então, assim, tem forçado isso, né? Ela tem conseguido, tem tentado forçar isso. Despecou a audiência, despecou. Mas aí é aquela coisa, né? O que é que vem primeiro? É a falência de quem faz isso ou é a força dela de conseguir manipular a sociedade? Grande discussão, né? Esse é o grande ponto, né? A Globo, então, quanto ela consegue manipular e trazer antes de ter um problema. Isso é fato, né? Isso é possível, né? Então, assim, eu acho que a gente deixar assim, o mercado vai resolver e vai punir você fizer isso. Os exageros, sim. Talvez os não exageros, não. Né? E aí, muito clara disso, né? Onde o mercado vai conseguir corrigir essa distorção, né? Negros dentro do conselho, né? Aí você, tá bom, então assim, sei lá, tem cota de 20% de negros dentro de conselhos de empresa. Porque se eu pensar sobre isso, estou querendo dizer que o nível do conselho vai cair, né? Afinal de contas, estou deixando de priorizar o nível de qualidade dos conselheiros para entrar uma outra questão. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que negros são mais incompetentes. Estou dizendo que antes eu tinha um critério de competência como único, agora tem outro critério. Então, se eu boto outro critério, vai balancear isso, né? Vai punir a empresa, né? Quando é que isso vai começar a punir a empresa? Né?
Essa punição vem aonde? O conselho ficou menos competente. Vai ter a punição da empresa? Não vai ter uma punição da empresa, né? Então, assim, isso é uma coisa muito sensível. Em quantos anos uma empresa ela é punida porque o conselho dela deixou de ter a capacidade que tem, né? Uma bacana que eu vi na internet também, se não me engano, foi na Brasil Paralelo, que ele fala sobre isso. Tá, você é a favor da diversidade, maravilha. Então, tudo bem saber que sua mãe vai embarcar num avião onde o piloto é uma mulher negra, nordestina, e ela foi escolhida por critérios de diversidade. Em vá no outro avião onde o piloto foi alguém escolhido por simplesmente competência técnica de pilotar um avião. Pronto. A diversidade acaba aí, né? Então, assim, a defesa da diversidade ela acaba nesse ponto, né? Você não quer, ninguém vai querer sua mãe com um piloto que não foi escolhido porque ele era o melhor piloto. Ninguém vai falar disso, né? Mas eu tô falando, ele vai cair. Então, uma empresa importante, né? Assim, vendo o mercado consegue, as grandes empresas conseguem estar erradas por muito tempo, entendeu? Isso é uma coisa que às vezes a gente, quando estuda liberalismo, a gente pode ficar um pouco cego para isso. Não, o mercado vai corrigir, o mercado vai corrigir. Quando o mercado vai corrigir, né? Então, assim, nos fundamentos do liberalismo mais importantes que eu acho da escola austríaca é justamente isso, né? O mercado ele é um processo, um ponto estático, né? Então, assim, ele está em correção, mas quando ele vai corrigir? O que é que vai acontecer até ele corrigir, né? Então, assim, por isso ela é importante. Assim, não posso só cruzar os braços e falar, o mercado resolve, deixa que o mercado resolver. Não, eu tenho que estar explicando o erro, brigando pela ideia, tenho que estar fazendo isso daqui, eu tenho que estar falando, tenho que estar discutindo, isso é fundamental, entendeu? Uhum. E, por exemplo, né, Radu, até te perguntar sobre essa questão. Você acha que, na verdade, pode perdurar essa cultura woke né, no cenário que você vê atualmente? Porque, por exemplo, eu até achei maravilhoso ter citado na questão da Budweiser, né? Que foi aonde que foi uma questão que eles tiveram uma decisão que foi catastrófica, né? E a gente olha, na verdade, muito esse relativismo dessa parte de cultura woke, né? A cultura woke acontece no Oeste, mas quando a gente vai para o Leste, né? Vai para a Arábia Saudita, vai para esses lugares assim, você vê que, na verdade, continua normal, né? Não existe o mês do orgulho, né? É onde que, na verdade, o wokeismo acaba. Mas você sente que pode acabar perdurando isso ou já tá mostrando sinais de que não dá certo? Ou seja, o que é perdurar, né? Estamos falando que de 2 anos, 10 anos, 5 anos, 50 anos, 100 anos, né? Eu acho que não vai acabar tão cedo. Não é uma coisa que a gente vai resolver no próximo ciclo eleitoral, não é coisa de 4, 5 anos, não acho que é isso, tá? Isso é muito, né? E existe uma tendência clara disso, né? Se você pensar de forma mais correlacionada, o woke ele cresce principalmente quando o dinheiro fica barato, né? Então, assim, quando o governo, depois ali de 2008, joga dinheiro na economia, o dinheiro, o crédito fica muito barato, né? Então, assim, as empresas passam a poder captar dinheiro muito fácil, né? Tem aquela coisa, né? Criou o seu, olha o impacto nisso, né? Criou o seu mundo artificial de liquidez muito alta, onde abriu a possibilidade das empresas olharem outras coisas que não o lucro, né? E às vezes até desprezarem o lucro, né? Por mais irracional que isso seja, né? Tem vídeo do cara da Uber, do CEO da Uber, né? Falando, eu acho que talvez o Uber nunca dê lucro, né? Olha que loucura, né? Então, assim, o CEO da empresa dizendo que a empresa talvez nunca dê lucro. Então começa a criar necessidade empresarial, né? Não é, eu tô falando só do woke, né? Não, tem que ter agora piscina de bolinha no escritório, né? Tem que ter agora um PlayStation ligado. Tem que ter agora a comida comida vegana, tem que ter a comida sem glúten, tem que ter não sei o quê. Porque, mas e o lucro? Não, mas a empresa não precisa ter lucro, a empresa ela tem fundo colocando dinheiro aqui infinito, né? Então, assim, essa questão do woke, né, vamos dizer assim, ela começou a melhorar com a crise, né? Por incrível que pareça, isso é um fato, né? Então, por exemplo, a coisa que a gente tinha antes, assim, de qualquer coisa mais ou menos serve, e eu posso ter funcionários aqui só para parecer virtuoso, já começou a dar uma modificada no mercado, porque agora o dinheiro é caro, então assim, eu tenho que dar lucro no final do ano, a realidade está na porta, então assim, saiam as crianças, entre os competentes, né? Não preciso mais de gente que quer eu preciso de gente que quer bater meta, né? Eu preciso agora fazer isso. Então, assim, isso começa, sem dúvida, a ser um movimento lento, mas começa a ser, né? Então, acho que isso é um ponto, né? Quanto a realidade se impõe, isso vai ser um fator fundamental. Isso é uma coisa que pode demorar alguns anos. O segundo ponto, eu acho que a gente tem a briga de ideias, né? Eu acho que isso é fundamental, né? A gente não pode ficar desafiando muito essa parte do liberalismo, né? A gente não pode ser apenas a questão utilitária, né? Eu não posso ser a pessoa assim que vai dizer, é porque você contratar pessoas com base na orientação sexual vai ser ruim para a sua empresa. Porque
Z e tal, você está deixando de preferenciar o que deve ser preferenciado na hora da contratação. É uma discussão muito, muito ruim. Eu tenho que ser mais profundo nisso, né? Eu tenho que trazer a coisa para aspectos mais profundos, né? No exemplo que o Rafael é muito bom porque traz isso, né? Porque a cultura a própria árabe que tu falaste aí, porque os caras, eles não têm uma utilidade como a nossa ocidental, né? Eles não estão olhando para a utilidade no curto prazo, né? Os caras têm uma religião forte, né? Os caras têm uma visão de mundo diferente da gente, né? Então, assim, não é a visão utilitária que resolve, né? Os caras têm uma visão de mundo que para nós e para mim também é totalmente distorcida, absurda, quadra genocida, né? Assim, das piores formas possíveis em vários aspectos, mas isso, bem ou mal, faz eles se tornarem um pouco mais estáveis, né? Assim, no que toca como a sociedade pensa, né? Então, assim, não é um modificação simples, né? Fazer uma coisa lá como isso, né? O que é um absurdo, né? Por exemplo, feminista só briga no Ocidente, né? Não tem movimento feminista na Arábia, né? Então, assim, se você onde é que a mulher é mais bem colocada no mundo? É em país cristão, né? Não existe outro. Não tem a comparação mais simples do mundo, né? Onde é que a mulher, você é mulher, você quer nascer aonde? Garanto que todos vão dizer que é num país cristão. O movimento feminista atua e radicaliza e qual é a imagem que ela mais deturpa e que ela mais blasfema e cristã, né? É nos países cristãos, né? Então, assim, olha que ponto a gente chegou, né? E esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Por isso que a gente tem que voltar para ter uma defesa também da ideia. Do muito, tá? A parte utilitária pode resolver, não sei até quando. A gente tem que partir para a parte da ideia. A gente tem que trazer a questão da ideia nossa mesmo, assim. Qual é a ideia liberal? Qual é a ideia que sustentou nossa sociedade? Chegamos até aqui, né? O quê, né? Embora eu não me considere uma pessoa conservadora ideologicamente, mas eu gosto dessa ideia de conservador de a gente tem que entender que o mundo é mais complexo do que a gente imagina. A gente tem que entender que modificando tudo que eu vou ter algo melhor. A gente tem que entender que algumas coisas que nos trouxeram até aqui, elas têm que ser mudadas com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita cautela. Tem que ter uma temperança na hora de mudar a sociedade como um todo e fazer uma regra, porque calma, a gente chegou longe, né? A gente não chegou num local simples, chegamos longe, né? Radon, mas tem que melhorar, a mulher ainda é discriminada, o negro, concordo, tem mil coisas para melhorar. Agora, chegamos muito longe, né? Então, assim, caminhamos bastante para você achar que implodir tudo resolve a coisa. Isso é uma ideia que eu acho que a gente tem que trabalhar mais como liberal, sabe? Essa defesa da raiz de quem nós somos, né? Da defesa da origem de onde a gente veio, né? E foi estruturado, ok, não é perfeito, nem vai ser nunca. Então, calma, eu acho que isso é uma coisa que o liberal tem que trazer mais, sabe? Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio. É uma questão, né, essa parte conservadora que eu acho também bastante louvável, né, como que você estava explicando, né, a prudência em si é o que nos permite evitar de tomar erros bruscos demais e que não terão volta, né. Então, não é que na verdade a gente vai parar e tudo mais, né, e ter que ficar assim, não, a gente quer ter um certo avanço, quer ter uma certa melhora, mas com prudência, né, que nem até essa questão que você estava falando da cota dos negros. Às vezes, para poder complementar a cota dos negros, deixa de contratar um nordestino, deixa de contratar uma mulher, ou alguma coisa assim, porque tem que complementar a cota, né? Então a gente acaba ficando muito travado, né, nas empresas e de não conseguir expandir essa área, né? E até gostaria de entender também se, por exemplo, você vê, na verdade, que está tendo esses problemas atualmente, né, aqui no Brasil, dessas empresas de terem que complementar um número X de pessoas. Como que elas estão lidando com isso? Sim, tem a parte das empresas, o Brasilzão real. Tá pouco preocupado com isso, o cara tem que fechar a conta e a crise tá batendo na porta. Ponto. Verdade fundamental. O Brasil das gigantes empresas que tem que prestar conta com o CVM, prestar conta com o fundo, e aí elas têm que jogar esse jogo porque
Ninguém manda mais na empresa, quem manda é o fundo, quem manda é uma assembleia de sócios ultra pulverizada, e aí elas têm que dar conta de alguma forma, e elas têm que jogar esse jogo, e são obrigadas a jogar, e elas estão jogando esse jogo. Essa é uma discussão boa, né? É a pensando no que fazer, que vão ganhar, ou as empresas que estão lá em cima que vão. Isso, né? Essa é uma grande discussão, né? A questão que desequilibra para o lado das grandes empresas é o governo. Assim, o governo é um ente que tem uma relação, assim, quase uma orgia, né, com as grandes empresas, né? Então, assim, isso é uma coisa, assim, você subiu o prédio das grandes, falando de grandes empresas mesmo, e do governo, você acaba chegando no mesmo andar, né? O mesmo grupo que controla. Então, desbalanceia para esse lado, né? Até quando essa é a discussão? Tá mesmo, o João, dono da padaria, dono do salão de beleza, a família Menezes, que tem uma rede de restaurantes, os caras estão preocupados em saber quanto é que lucra, né? De poder fazer alguma coisa, porque a crise chegou, né? E o Brasil, na minha visão, a crise, em 23 de agosto, agora começou a complicar o Brasil, né? Eu acho, economicamente. Agora já viu uma parte mais complicada da coisa. Estão preocupados com isso, né? Então, assim, esses caras não estão preocupados com essa questão. Agora, e ter uma visão contra, isso a gente não pode cruzar os braços porque a gente está certo, não, o mercado resolve. Eu acho que esse foi o grande erro do liberal na década de 90, 80, entendeu? Vinha os maiores absurdos da esquerda e a gente falou, deixa eles, é só os caras da faculdade, quando vierem para o mercado de trabalho eles vão ver como é que é, vão ter que trabalhar e vão ver que nada disso acontece. Deixa a faculdade ser esquerdista. Aí da faculdade se formam os jornalistas, aí a mídia virou esquerdista. Da faculdade se formam os professores, aí os professores viraram esquerdistas. Da faculdade saem os promotores, os juízes, os caras viraram esquerdistas. Aquela coisa de o empresário fechou a cara e falou, não, esse aqui é aí, foda-se todo o resto. Isso aí é um problema gigante, entendeu? Assim, a gente que tem essa consciência não pode deixar isso acontecer. A gente tem que lutar e mostrar que tá errado. É isso que a gente não pode, porque senão eles vão dominar o campo das ideias, como dominaram. E o campo das ideias ele é feito de curto prazo, não são 2 anos, 3 anos, mas tem um efeito de longo prazo. E longo prazo, para eu mudar, é outro efeito de longo prazo, né? Então, assim, eu tenho que começar a fazer trabalho para poder desviar, né? Daí eu fiz hoje. Assim, o que a gente viu de Trump, de Bolsonaro, que são longe de ser qualquer coisa próximo do ideal, mas que são os caras antissistema, foi coisa plantada nos anos 2000, né? Nos anos 2000 começou a internet, começou essa discussão, e começou e tal, aí começa a chegar alguma coisa, aí pessoas como um Olavo, um Hélio Beltrão, você pode gostar mais de um, mais do outro, mas começa ali uma coisa diferente de todo mundo. Então, assim, 20 anos depois surge alguma coisa que se concretiza em termos políticos. Vocês não podem abandonar esse campo de batalha que a gente abandonou. A gente, como liberal, virou, não, vamos focar na vida real aqui, o lucro a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Aí a gente achou que isso não chegaria na gente. Não é que só chegou, né? Tá prendendo a gente, né? Tá afogando a gente de imposto, né? Tá dizendo que nosso filho vai ter que ver na sala de aula, né? Então, assim, esse é o grande problema, né? Não vou dizer que assim, todas as empresas estão preocupadas com esse woke. Não, a minoria, em termos de quantidade de empresas, estão preocupadas com isso. Por isso que a gente não tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar, porque a minoria que está preocupada com isso tem um poder financeiro grande. E se a gente não brigar pela ideia, a gente pode perder tudo mais ainda, né? Continuar a perder tudo. Né? E eu percebo que a gente está com essa questão da ideia um pouco deturpada. Não sei, você vai saber disso melhor do que eu, mas na leva que tem vindo de novos profissionais, para você contratar alguém competente hoje, alguém que entenda o que é autorresponsabilidade, meritocracia, digo que é quase impossível. Porque, assim, as pessoas, elas estão hoje, elas já vêm da faculdade com essas ideias estragadas, assim, que o amor venceu, que elas não podem ser exploradas, que a dedicação, ela não vai ser valorizada e tudo mais. E isso eu acho que é um dos pontos mais perigosos, assim, que a gente não pode deixar de entrar nesses campos acadêmicos, nesses campos de ideias, porque é desses lugares que saem os novos profissionais. E as empresas, elas sentem esse impacto, que eu acho que é o que vai fazer com que essa ideia progressista, essa ideia woke, ela perdure ou não, né? Esses novos profissionais que estão saindo. Então, a gente tem que focar em formar essas pessoas da forma adequada, de forma consistente, de que o mundo real não é da forma que elas pensam, que existe a autorresponsabilidade, que a qualidade técnica do teu trabalho, ela é muito importante, porque senão a gente vai degringolar ainda mais rápido, né? Aquele todo mundo já viu, né? Aquela relação que dizem que é oriental,
e a indústria lá, não sei de quem é, mas que é a verdade, né? Aquela coisa, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, né? Homens fortes criam tempos fáceis, tempos criam homens fracos criam tempos difíceis, né? Então, assim, eu acho que a gente está exatamente na geração, assim, dessa coisa dos homens fracos, né? Da sociedade fraca, né? E isso é muito fácil da gente pensar, né? Então, assim, o que é que atinge as pessoas hoje, né? Então, assim, eu sou nordestino, alguém fala assim, tu é cearense é cabeção, aí eu vou na internet dizer, fui atacado. Atacado, né? Como assim? Alguém falou uma coisa que, beleza, pode ser chata pra alguém, ou sei lá, alguém ficar, sei lá, o que for, mas atacar é burro, né? Atacar é alguém me atirar em mim, né? Jogar uma pedra, não foi atacado, né? Mas a pessoa fez um deboche, que deveria ser algo longe de me deixar para baixo em algum momento, né? De alguma forma, né? Então, assim, porque a fragilidade humana, né? A gente está muito frágil, né? A gente está numa fragilizada gigante, né? Então, assim, qualquer coisa nos abala, né? Qualquer coisa nos torna menos produtivos, deprimidos, né? Qualquer coisinha assim, né? Então, assim, parece que a gente tá todo mundo assim, melindrado. Coisinha que eu falar assim já, né? Acabar aqui o verso, ligar pra Lohane e falar, pô, Lohane, não gostei disso, o Lohane vai ficar triste, mal, porra, do ano, não sei o quê. Então, assim, a gente tá muito fragilizado, né? Assim, eu brinco o seguinte, né? A gente veio da época da caverna, né? Então, assim, nossos ancestrais andaram quilômetros com criança nas costas para beber água, né? As mulheres tinham que se virar sozinhas porque os maridos estavam caçando e tinham que cuidar e espantar um ataque de leopardos, né? Os homens tinham que se juntar e matar um elefante, né? A gente tinha que fazer jejum às vezes por 72 horas, né? Tinha que dormir em cavernas, né? E não era outra pessoa, não. É a mesma genética nossa, né? Nosso gene são as pessoas, né? Veio até nós, né? Olha que vergonha nós somos para essas pessoas, né? Imagina você contando o motivo pelo qual você ficou fora de si para tataravô. Você vai dizer para ele, eu fiquei puto, meu tataravô, porque o Wi-Fi da minha casa caiu. Ele ia rir da sua cara, né? Assim, a gente fica puto porque o Wi-Fi caiu, né? Olha o nível que a gente chegou. A gente fica puto porque o elevador demora. A gente fica puto porque ligou pra gente oferecendo um cartão de crédito que a gente não quer eles de telefone. A gente fica com raiva que estão ligando pra gente. Assim, tudo deixa a gente chateado, tudo abala na gente, tudo revolta. Imagina que nosso tataravô ia falar disso, né? Ele ia falar, meu filho, eu fiz o parto da sua mãe, né? Sua mãe deu à luz a 12 filhos e 10 nasceram das minhas mãos, 2 foi ela sozinha que fez, né? Eu tinha que andar 5 km para ter uma garrafa d'água. E é isso, né? A gente virou esse ser, né? Coisa fragilizada, né? E isso aí sim é muito mais pro Ocidente, né? E isso, em termos de médio e longo prazo, isso é uma coisa que me preocupa, sabe? Porque a gente virou tem hoje uma cultura que eu acho que é difícil alguém falar o contrário, independente de qual é a sua posição, nós vivemos uma cultura hoje do prazer, né? Então, assim, nossa cultura hoje é a cultura do prazer, né? O que é que gera demanda hoje? Prazer, né? Então, assim, se for uma coisa que é prazerosa, vai ter pessoas querendo, né? Isso é difícil qualificar antropologicamente a gente algo diferente. Agora, o que é que nós fazemos por prazer, né? O quanto você está disposto a se sacrificar por prazer? Muito pouco. Porque, afinal de contas, o prazer ele é o não sacrifício, né? Então, assim, se eu quero prazer, automaticamente estou disposto a pouco sacrifício, né? De estar disposto a pouco sacrifício é uma sociedade fadada ao fracasso. É uma sociedade que tem data para acabar, porque ela está fadada a não se sacrificar por algo maior, né? E é uma sociedade fácil de ser manipulada, fácil de ser conquistada, de ser destruída, né? Então, assim, imagina, vai ter uma guerra, né? A Rússia do Putin vai invadir o Brasil. Quem vai se alistar para lutar a guerra pelo Brasil? Quantas eu vou me alistar para defender o Brasil e tal? Ninguém vai se alistar, né? O fato é esse, pouquíssimas pessoas vão se alistar para isso, né? Por quê? Porque, mano, guerra é ruim, é desconfortável, então não vou pra guerra, ponto final, né? Eu quero ficar na minha mesmo. Se o Putin vai aumentar o imposto, eu preciso pagar 5% mais de imposto pra Rússia, e não vou pra guerra. Então, uma sociedade baseada no prazer é uma sociedade com data para acabar, né? Ponto. Isso é uma coisa clara. E nós estamos indo a passos largos para isso, né? Assim, correndo, né? Correndo, assim, né? Se jogando nisso. E isso é uma coisa que preocupa. E uma coisa que tu falaste, puxando aqui um assunto que falou no médico, eu anotei aqui, não falei, que é a família, né? Assim, a família, ela é o arcabouço final, né? Assim, a última trincheira de defesa contrária a isso, né? Porque é pela família que você ainda se sacrifica, né? Então, assim, ela é o último arcabouço, né? Ela é o último, vamos dizer assim, a última linha que nós ainda temos no Ocidente para defender alguma coisa baseada em sacrifício, né? Ainda é
irracional para nós uma mãe que não morre pelos filhos. E, porra, não morreu pelos filhos, ela não deu a vida, um pai que não fez isso, ainda nos é estranho moralmente. Mas não é estranho uma pessoa que não morre pelo país, não nos é estranho uma pessoa que não tem uma ideia pela qual viver. Pra gente parece que é o certo, né? Ah, o abstrato vai lutar a guerra pelo país, vai lutar uma guerra pela ideologia. Eles são loucos, né? Um ideal. Assim, ó, a gente tá destruindo as coisas que fazem sentido no sacrifício. A última que tem ainda, que ainda existe, é a família. Né? Parece ter alguma coisa. Não por muito tempo, pelo visto, né? Porque, como eu falei, assim, abortar já parece coisa tudo bem, sem problema nenhum, fazer um aborto, o pai trair a mulher é legal na mesa do bar, então, foda-se se ele tá, quando ele se dedica ou não, é importante ele estar focado no prazer dele, ele é no bar com os amigos, ele se vangloria, ele tá traindo a esposa. Então, assim, a família é o último ataque, né? Quando não fizer mais sentido a gente se sacrificar pela família, aí pronto, aí estamos prontos, né? E uma coisa que eu vejo que nos Estados Unidos eles tentam vorazmente ainda acabar com essa questão da família, né? Até hoje em dia tá muito normal a questão de, por exemplo, falar que a criança pode ser trans e tudo mais, e eu fico olhando para aquilo, tá? Eu estudei psicologia, eu fico olhando. Com 12 anos, a criança mal sabe o que é, na verdade, ler um livro abstrato complexo, assim, sabe? E quem dirá decidir que, na verdade, o que é melhor para ela. Ainda mais os resultados que podem ter, né, dessa questão dos hormônios em excesso. E eu vejo médicos, psiquiatras defendendo isso, eu falo, na boa, o mundo tá de ponta cabeça, de fato. Por conta dessa dificuldade, sabe? As consequências disso, na boa, é pesadíssimo. E tá se demonstrando hoje em dia que tem pessoas que se arrependem até disso. Sabe, o problema não é da pessoa querer ali depois, de adulta, né, saber o que é melhor pra ela, ser trans e tudo mais. Natural, de boa, pode fazer, sabe? Você é livre pra fazer isso. Mas enquanto, na verdade, tipo, a criança tem 10 anos, sabe? Estão querendo forçar isso goela abaixo, é uma coisa que eu acho surreal, né? Exatamente isso, né? Olha que loucura, né? A criança com 10 anos, quem deveria decidir tudo da vida dela são os pais, né? Então, quando eu falo que não, ela com 10 anos pode decidir até talvez coisas mais drásticas da vida dela, como é o fato da sexualidade. Eu começo a jogar o que agora? A criança contra os pais, né? Olha que loucura, né? Então, assim, tô jogando. É o que eu tô dizendo, tem que criar inimigo, né? Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que criar essa questão dos inimigos, né? Eu tenho que fazer tenho que criar, tenho que dividir para conquistar, né? Mas eu vou conquistar a família se eu fizer mulher contra homem, né? Mas com seu marido, se você não é uma parceria com ele, não, né? Assim, você nem sabe, mas ele lhe explora, você nem sabe, mas naquele dia que você não queria fazer sexo com ele e ele ficou tentando te convencer, aquele é um assédio sexual. O seu marido tava. Olha que loucura, né? Então, assim, olha o nível de deturpação da vida cotidiana, da vida normal, da vida que nos trouxe até aqui, né? É isso que eu falo sempre assim, pô, que eu não sei nada, tenho 33 anos, tudo que eu tô falando aqui pode ser a maior besteira. Mas o que eu sei é que nos trouxe até aqui, pronto, é isso que eu sei, né? Eu sei que veio até aqui, tem 1000 defeitos que a gente tem que pensar, melhorar realmente, concordo com o Rafael. 18 anos pode fazer essa mudança, ou é com 20, ou é com 22, o que tem que ser feito, ou qual é a proporção de pessoas, ou o que é essa mudança. É a discussão, e a discussão que a gente tem que fazer mesmo, moderna mesmo, tem que discutir isso, não tem jeito, né? Ainda que a gente tem que discutir, sem dúvida, isso, mas, pô, peraí, uma criança com 12 anos pode fazer uma mudança hormonal, né? Ela pode tomar decisões para a vida dela de que nunca mais vai ter retorno. Não pode. Não foi assim que não é assim que a gente vai melhorar, não é? E é tão bizarro que essa criança ela não pode praticar nenhum ato da vida civil, né? Ela pode decidir se ela vai mudar de sexo, mas ela não pode praticar qualquer ato da vida civil. É bizarro. É como aqui no Brasil, eu não vou entrar no mérito, mas questão da maioridade penal. A criança ela não sabe ali, virou a chave do dia com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela mata, ela estupra, ela faz o diabo. Daí fez 18 anos, ela já é uma pessoa capaz, já entende o que ela está fazendo. Então, assim, eu acho que são extremos que a gente deveria discutir e a gente não está discutindo, né? A gente parou de enquadrar a nossa sociedade. Eu acho que tem discussões que são fundamentais para a gente enquadrar a nossa sociedade dentro de uma realidade, né? Então, assim, pô, tente mais adolescente, né? Mas enfim, um adulto de 16 anos em São Paulo tem um tipo de visão de mundo, né? Um adulto de 16 anos no Amazonas tem outra visão de mundo, né? Então, assim, tem como eu achar que o Brasil tem que ser a mesma coisa para
e Amazonas, né? O cara no Roraima, outra visão, é outra realidade que ele tem, né? E é justamente isso, né? Com 16 anos eu voto, mas se eu matar uma pessoa, eu não sei o que eu tô fazendo ainda. Eu não sou penalmente responsável. Eu já podia ter mudado de sexo e já podia estar votando o futuro do Brasil, mas um crime e dirigir um carro eu não posso ainda. Isso aí tá fora das possibilidades, né? E é isso, né? Isso não interessa as coisas, né? Isso é o que a gente deveria estar discutindo como sociedade, né? A gente está discutindo o periférico, né? O que não vai mudar, né? Criando problema onde não existe para criar uma solução depois, né? Então, assim, é constrangedor, né? Eu acho que essa é a palavra. Agora, a gente não pode se frustrar, né? Essa é a questão, né? Exato. Se a gente abandonar essa luta, aí lascou, né? Eu acho que isso é um ponto que eu não... Eu sou muito... Eu tenho cuidado, eu gosto de ter um certo zelo, uma precaução em falar isso, de o quão a coisa tá deteriorada, o quão a coisa tá deplorável, o quanto não parece mínimo de como vai melhorar, porque às vezes a pessoa abre mão, né? Pessoas como a gente aqui, que tem uma vida, se não resolvida, caminhando para uma resolução, para uma organização individual, ligar o foda-se para a sociedade, né? Ah, quer saber? Eu vou ganhar meu dinheiro, vou educar minha família, depois eu vou embora do Brasil, e eu vou criar possibilidade para dar tchau. E aí, não sei, o limite de influência familiar, que não estou dizendo que é pouco, mas não deveria ser o alvo, vamos dizer assim, né? Eu acho que apesar deve focar nisso, mas não deve parar por aí, né? Esse é o problema, né? As melhores pessoas que deveriam extrapolar seu poder de influência na década de 90 não fizeram isso. No Lula não fizeram isso e acharam que estava tudo bem. Tá aí o problema que a gente tem na mão hoje, que é pode falar o que pensa, né? Linha, né? Qual é a linha de que eu falar uma coisa, a piada é um crime onde eu posso ser preso? Olha que loucura. Quando é que isso começou? Quando em 2002, empresários e a elite brasileira votou no Lula. Pronto, ali a coisa degringolou de vez, né? Porque a gente colocou no poder o cara que queria fazer isso, né? E fizemos isso, né? Assim, a culpa é da nossa elite. A elite é fraca, né? A elite vendida, a elite moralmente corrompida, fácil de ser comprada, né? Preocupada com o resultado do trimestre, né? Então, assim, e nós que vamos ser a próxima elite, se Deus quiser, a gente não pode cometer o mesmo erro, né? Eu percebo o quão frágeis as pessoas estão, porque às vezes no Instagram eu faço alguma piada, mas comigo mesmo, tipo, o preto não sei o quê, ou poste você 4 vezes de preto. Eu vou lá e posto várias fotos minhas com roupa colorida, mas tipo, eu sou preta. E as pessoas vêm me xingar no direct, pra você ver o quão frágeis as pessoas estão. Daí vem um branco me xingar no direct porque eu estou fazendo piada com o negro, porque eu tenho que ter respeito com a minha raça e não sei o quê. Então, assim, a preocupação e a fragilidade das pessoas é absurda, assim. É absurdo. Eu passei por um lance engraçado. Tu fala, eu passei por ela. Tava vendo, não sei se foi o último ou penúltimo debate do Bolsonaro com o Lula. Da Mariana e do Bruno, né? Do Bruno Gastag e da Mariana Brito. Né? Tava lá vendo o debate e tal. E teve uma hora lá que o Bolsonaro falou alguma coisa de ouro. Porque tem lá realmente uma reserva de urânio grande e tal. E disse que ia fazer alguma coisa lá para extrair, desenvolver a região lá do Ceará e tal. Aí eu brincando, falei, imagina a bomba atômica cearense, pô, vai ser uma bomba de cabeção desse tamanho, não sei o que. A Mariana filmou e pá, postou. Minha amiga. Aí começou, é pernambucano, né? Começou a galera vir atrás de reclamando, um absurdo, por isso que o Nordeste não sofre. Eu falei, galera, calma, eu sou cearense, tô falando de mim. Vocês nem são, então nem vem. Ou que o cearense menos se preocupa é isso, chamar ele de cabeção ou não. Isso é uma piada interna que a gente faz mesmo, assim, de ver o cearense falar isso e tudo e tal. Assim, olha o nível, né, da questão. Se você não se fragiliza com isso, você é que é errado, entendeu? A fragilidade virou virtude, entendeu? Assim, eu me fragilizei com isso, eu sou virtuoso porque eu me fragilizei. Fragilidade não é virtude, né? Não é necessidade é virtude, muito menos a necessidade de não estar fragilizado, né? Então, assim, olha o ponto moral que a gente está, né? Não, é bizarro, é bizarro. É, inverter os valores. Gente, tem lugar de fala, não me enche o saco. Exatamente, exatamente. A arma deles contra eles mesmos tem funcionado. É engraçado, na verdade, né, que inverter os valores, porque antigamente você mostrar resiliência, braveza, né, que você consegue aguentar, era algo realmente valorável. Hoje em dia é valorável você ser frágil, falar, não, nossa, me afetou. Vou, né? Principalmente homem, pô. Aí você vê que você é principalmente homem, pô. Antigamente você vê um homem chorando, você fica assim, caralho, o homem tá chorando. Fudeu, o cara tá chorando, um homem, porra. Puta que pariu, o cara tá chorando, um homem, pô. Então assim, o cara tá... Hoje, meu amigo, um homem chorando é quase um dia a dia comum, deve chorar mais que mulher até. E aí vem, não, ele é uma pessoa boa, porque ele não é top. Ele explicita, né, os seus sentimentos, né, ele mostra, ele é transparente.
Cara, talvez a coisa mais imatura, talvez o maior traço de maturidade é você ser uma pessoa que explicita os seus sentimentos instantâneos. Porque a coisa mais madura é eu poder gerenciar meus sentimentos, né? Eu tô triste, mas não vou transparecer porque, pá, vida, tô com raiva, não vou. Não, é vangloriar a fragilidade, né? Isso mesmo, o sentimento do cara. O cara, porra, tá me fudido. Perfeito. Eu acho que a gente já pode caminhar até para umas considerações finais, né? Raduan, teria alguma coisa assim que você gostaria, mas para poder finalizar o podcast? Então, só uma última mensagem que eu queria dar, que eu falo sempre, eu vou continuar falando para todos os liberais que dores ou lá de cada força, né, vamos dizer assim. Guardem uma preocupação boa, não quero parecer contraditório, preocupado com o Brasil, fato, né, com a sociedade, fato, para onde a coisa está indo, fato, com o Ocidente, fato, agindo, né? Então, assim, a preocupação pela preocupação, estou sem dormir porque o arcabouço fiscal foi aprovado, estou sem dormir porque o Bolsonaro, assim, você não vai resolver absolutamente nada, né? Então, assim, a preocupação tem que estar muito bem direcionada para o que ela realmente interessa. Não é que é não me preocupar, mas eu não posso me abalar por isso, né? Porque esse abalo não vai gerar nenhuma solução. E aí uma coisa que eu acho que pode ser uma grande coisa a ser feita de cada um de nós e até falando um pouco mais da parte profissional, que era o nosso começo aqui, a gente acaba discutindo tudo, né? Nós sermos bons no que nós fazemos, né? Isso é uma coisa que eu falo com toda certeza e com grande vontade. Nós temos que ser muito bons no que fazemos, né? Então, assim, Radam, eu sou dentista no interior do Piauí, seja o melhor dentista da sua cidade. Não, eu sou seja o melhor promotor da Bahia. Eu sou fisioterapeuta, seja o melhor fisioterapeuta. Eu sou contador, seja o melhor. Eu sou consultor, seja o melhor médico. Se a gente for o melhor no que a gente faz profissionalmente, isso naturalmente dá uma voz pra gente dentro da sociedade. Uma coisa é você defender uma ideia, um grande profissional. Outra coisa é você defender uma ideia sendo alguém que todo mundo sabe que faz tudo mais ou menos, que não cumpre o combinado, que não é... Chegou nos 40 anos de vida e é uma pessoa sem uma carreira, sem uma estrutura, sem construir nada, né? Isso perde força, né? Então, assim, naturalmente, nós temos uma visão de dar credibilidade àquelas pessoas que minimamente conseguiram organizar a sua vida, né? Então, assim, eu estou ouvindo alguém que minimamente conseguiu organizar o seu caos interior, que todos nós temos, e conseguiu desse caos interior minimamente organizado tirar alguma contribuição para o caos do mundo, né? Esse cara começou a querer organizar alguma coisa, está trabalhando, está ganhando dinheiro, está prosperando, está montando uma empresa, ou sendo um profissional ainda melhor, ou estudando e sendo uma pessoa que tem uma ideia mais refinada. Nós valorizamos isso, né? Existe um porquê lógico de todo mundo gostar quando a pessoa com 18 anos consegue o primeiro emprego, né? Então, assim, pela primeira pessoa está conseguindo contribuir com o mundo, né? Está fazendo uma organização para o mundo, né? É repositora no supermercado, né? Isso foi até o meu primeiro emprego. Estou trazendo ordem para o supermercado, né? Estou trazendo ali alguma coisa de organização. Sou gari, estou organizando. Então, assim, a gente tem que ter esse valor, entendeu? É aquela coisa que o Jordan Peterson fala muito, né? De organizar primeiro o seu quarto, né? Ou seja, a gente tem que organizar a nossa vida, né? A gente tem que ter uma vida próspera. Não tô dizendo que quer ser rico, não tô dizendo que quer ser milionário ou ser ganancioso ao extremo, não, mas eu tenho uma carreira organizada, né? Quando eu for falar uma coisa, todo mundo vai ouvir, porque, enfim, eu construí algo, né? Não sou alguém que tá repetindo uma frase, né? Eu tenho uma defesa clara do que eu tô fazendo. Então, assim, jovens, principalmente, né? Que eu acho que grande parte da audiência deve ser pessoal mais novo, não abram mão disso, né? Assim, sejam bons no que fazem, sejam ridiculamente bons no que vocês fazem, competentes, pessoas que realmente estudaram, sabem o que estão fazendo, agregam valor, ganham dinheiro. Se a gente tiver um exército, assim, se a gente tiver 100 mil pessoas assim no Brasil, é tempo pra gente mudar tudo. Agora, se a gente ficar assim, cara que não prospera em canto nenhum, cara que mora com a mãe com 45 anos de idade, o cara que casou e tem medo de engravidar a mulher porque não quer ter filho e prefere ser apenas o do pet, e o cara que não tem responsabilidade com nada e tudo, e é o cara que vai defender um mundo produtivo. Se a gente for só isso, a gente está lascado. A gente tem que ser produtivo, né? A gente tem que ser bom no que fazemos, temos que estruturar, temos que entregar valor, tem que colocar ordem na casa. Assim, não abram mão disso, né? Isso é fundamental, tá? Perfeito. E, Raduan, tem 3 livros que você recomenda? Você está pensando sobre isso? Sim, livros, né, aqui para vocês e tudo mais, o que a gente poderia falar, até eu mudei já, escrevi aqui, mudei. Vamos falar de 3 aqui, eu acho que um livro que foi esquecido no movimento liberal, que eu acho que deve ser recapitulado, esquecido assim, né? Esquecido pelo
ia ser, não que ele foi esquecido realmente, que é o caminho da servidão, que eu acho que, mais uma vez, ele traz uma ideia clara do que está acontecendo de novo, né? De como qualquer regulamentação forte estatal vai caminhando e a coisa não para, né? Então, aquela coisa que muito liberal falou, né, o STF tá contra o Bolsonaro porque ele tá fazendo bobagem na época da eleição. Dia 31 tudo para e volta tudo normal. Dia 31 não parou, dia 2 não parou, 15 não parou, em dezembro não parou, em janeiro não parou, a gente tá em agosto e a coisa não tá parando, né? Então, assim, a coisa mais utópica que a gente tem é achar que o governo vai parar, né? Que o Estado para, né? O Estado, ele não para, né? O Estado, ele quer mais, né? Então, se não tiver uma linha, se a sociedade não colocar uma linha daqui, você não passa, ele vai passar, né? Isso para tudo, para imposto, para censura, para autoritarismo, para tudo, né? Então, acho que o Caminho da Servidão traz a visão boa disso. Um livro básico que eu acho que todo mundo deve ter lido já, mas eu sugiro que vocês leiam, comprem, presenteiem. É um livro fino, fácil, bom. 6 lições, eu acho que é um livro que tem que ser disseminado mesmo, assim, andar com um na bolsa e viu alguém que tem uma mínima curiosidade ou quer descobrir a verdade e dar as 6 lições. As 6 lições devia ser uma realmente, né? E eu falo que eu tenho que colocar, né? Acho que 12 Regras é um livro bacana, né? 12 Regras do Jordan Peterson, acho que é um livro para organizar a vida, né? Eu acho assim, é importante você ter essa visão interna, né? A gente fala muito do que deve ser feito no Congresso e às vezes a gente não consegue acordar cedo e trabalhar, né? Dizendo que o que você fala no Congresso vai estar errado por causa disso. Pode estar defendendo a coisa mais certa possível. Mas acordar cedo e trabalhar vai ser, não vou dizer que mais importante, mas mais prioritária, pelo menos no curto prazo para você, né? Perfeito. Perfeito. E antes de finalizar, eu queria também indicar um livro hoje, que foi o que me fez me interessar por esse assunto, que é o Woke S.A., da LVM mesmo, do Clube Lodovico. Assim, ele fala sobre a farsa da justiça social. Então, quem se interessou pelo assunto, quiser se aprofundar um pouco mais, ali. Perfeito. Raduan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar fazendo aqui o episódio conosco, e também aos ferrenhos que estão nos ouvindo até agora. E até um próximo episódio. Muito obrigada, Ferreiros. Até mais. Abração.